Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Eu quero te convidar a compartilhar esta oração com o maior número de pessoas. E o nosso tema? Você já venceu. Quando falamos você já venceu, parece que é uma vida sem problemas, só vitória. E tem muita gente que prega isso. No entanto, tem muita gente frustrada, decepcionada, enfraquecida porque não está preparada para o dia mau. É como você criar um filho sem mostrar para ele que a vida tem aplausos e tem vaias. Ele tem que se preparar para os dias em que pessoas vão criticá-lo, dias em que ele vai ficar frustrado. Porque se você criar uma criança dizendo que sempre tudo vai ser maravilhoso, que todo mundo vai sempre elogiá-lo, você não está preparando para a vida. E Deus é o teu Pai. Ele te prepara da mesma forma. Quando ele diz que você já venceu, eu vou explicar para você o que ele quis dizer verdadeiramente. Em Romanos, capítulo 8, leia comigo no versículo, a partir do versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Esta situação vem antes, porque não adianta, tem gente que tira os versículos do contexto. E aí começa a repetir, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Sim, esta é uma verdade, mas você tem que ler no contexto. Quando foi dito isso? Por que foi dito isso? Foi dito, Paulo estava ensinando aos romanos e ele estava dizendo, olha, vai ter momentos na sua vida que você vai ter tribulação. Tribulação é problema. Vai ter momentos na sua vida que você vai se sentir angustiado. Vai ter momentos na sua vida em que você vai ser perseguido injustamente. Vai ter outros momentos que você vai passar fome, ou seja, você vai ter problemas financeiros. Vai ter problema a ponto de achar que não haverá provisão. Há momentos em que você vai passar por nudez, ou perigo, ou espada. Quando ele fala de nudez, ele está falando também, ainda engloba o problema da provisão, e ele está falando sobre perigo, que são os perigos. Hoje viver, eu poderia dizer que a gente vive perigosamente. Sair à rua é estar realmente debaixo da proteção de Deus. Eu moro aqui no Rio de Janeiro, você tem que orar. Sair na rua tem que orar, porque são tantos riscos, tantos perigos, são assaltos e são tantas coisas que nós vivemos. Por isso ele está falando, e a espada, ele está falando das lutas, as batalhas que nós vivemos às vezes dentro de casa, no trabalho, são as batalhas, ou com a nossa saúde, essas são as batalhas. Depois que ele trouxe esse quadro, dizendo, olha, a vida é isso. A vida você vai enfrentar essas coisas. Mas ele disse, aí sim ele fala no versículo 37, agora você vai ler com atenção. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Agora mudou, não é? É no meio de tudo isso, angústia, guerra, falta de provisão, é que nós somos mais do que vencedores. Ele não está falando de imunidade, não, você não vai viver nada disso. Não, você pode viver. Cada uma dessas coisas vai ter momentos que você está angustiado, mas você é mais do que vencedor. O que é mais do que vencedor? Vencedor já é bom. Agora, mais do que vencedor é porque você está do lado do general da batalha e é Cristo que guerreia as tuas guerras. E mais do que vencedor é aquele que ora, sabendo que no momento que nós oramos, estamos vivendo uma situação de vale, mas o Senhor vai nos colocar nos montes, no livramento, porque nós estamos aqui orando, nós estamos crendo, estamos jejuando. Eu vou dar alguns exemplos na Bíblia para você ver como dizer que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus é dizer que você vai ter alguns problemas, mas você vai ver o livramento de Deus. Foi nessa situação que eu destaquei algumas pessoas aqui para você. João, sim, o apóstolo. Ele foi mais do que vencedor, sabe aonde? Ele foi para a ilha de Patmos.
A ilha de Patmos, e ainda com a idade que ele tinha, era uma sentença de morte. Mas o inimigo não sabia que Deus ia usar a ilha de Patmos não para João morrer, mas para João ter a maior e mais linda revelação. Ali João teve tempo, ele ficou sozinho, buscando a Deus o tempo todo, e Deus falou: eu vou deixar que o meu filho aqui, ele surpreenda as trevas. O inimigo achava que tinha calado a boca de João, mas a mensagem que eu vou colocar na sua boca vai chegar a muitas gerações. Chegou até nós, o livro de Apocalipse. Você viu? Isso é que é ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Outra pessoa que viveu uma vitória, mesmo em tempo de angústia, é o que eu coloquei aqui para você, foi Mardoqueu. Mardoqueu ou Mordecai, como você preferir chamar. Ele era o primo de Esther. E mesmo ele era um homem de oração. O livro todo está escrito que ele ficava na porta do rei e ele orava, e ele era um homem justo, era um homem bom, um homem cheio da presença de Deus, um homem que dava orientações sábias para a rainha Esther. Mas mesmo assim, ele viveu o pior, ele viveu uma sentença de morte. Amã, que o odiava, fez uma forca e disse, e este decreto foi assinado pelo rei. E Amã conseguiu isso. Era irrevogável. E, sabe, Mardoqueu podia dizer, orei tanto, confiei tanto, tive uma vida justa e agora o Senhor me abandona. Não, no meio dessa guerra, como eu disse, em meio à agonia, em meio à guerra, em meio a essa guerra, com a forca construída, Deus reverte o mal em bênção. E nós temos o fim do livro de Esther, onde quem foi enforcado foi Amã, e Mardoqueu foi exaltado, foi honrado, foi restituído. Eu vou ainda dar mais um exemplo, para você se animar e colocar a sua causa aqui nos comentários. E saber que o Deus de João, o Deus de Mardoqueu é o teu Deus. O Deus de Débora e Baraque viveram uma vitória extraordinária contra 900 carros de ferro. Era uma vitória impossível de ser vivida, mas Débora subiu até o Monte Tabor, encorajando ali Baraque e dizendo, olha, nós somos mais do que vitoriosos, porque o Senhor, ainda que 900 carros de ferro venham contra nós, o Senhor nos dará livramento. Eu não sei como, mas Deus nos dará livramento. Deus deu um livramento de uma forma extraordinária. Fez descer uma chuva torrencial, a ponto do ribeiro de Querite ficar completamente ali, o ribeiro ficar completamente cheio de lama, e aqueles carros pesados de ferro, diante daquela lama, daquele ribeiro, eles ficaram atolados e pararam. E aonde? Como? Quem poderia esperar esse tipo de livramento? Débora e Baraque não tinham armas suficientes contra 900 carros de ferro. Parecia que era uma superioridade imbatível do inimigo. Eu não sei, sabe, às vezes quando você recebe um diagnóstico, como eu recebi de câncer, parece que as células malignas, elas são mais velozes e mais fortes do que qualquer livramento. Mas eu digo para você que o Deus que cura, o Deus que sara, Ele dá livramento a você, Ele traz cura. As células malignas não são nada comparado com o poder de Deus. Sabe, o problema que você está vivendo em meio à sua família não é nada comparado ao poder de Deus que Ele está liberando agora. Porque você é mais do que vitorioso em Cristo Jesus, em meio à angústia, em meio às guerras, em meio às dificuldades. Sim, Cristo guerreia as tuas guerras. E porque Ele guerreia as tuas guerras, e porque você tem certeza disso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque nós vamos entrar diante de Jeová Sabaoth, o Deus da guerra, tendo certeza absoluta de que Ele é o mesmo Deus de Mardoqueu, o mesmo Deus de João, o mesmo Deus de Débora e de Baraque, e Ele é o seu Deus. Senhor, como é bom saber que nós somos mais do que vencedores, mesmo vivendo situações adversas, situações sufocantes,
situações que parece que não há saída, mas o Senhor é a saída, porque o Senhor é o caminho, o Senhor é a saída, porque o Senhor é a porta. Confiamos em Ti, o Senhor é a porta do livramento. O Senhor é a porta do céu. Por isso, o que falta aqui na terra, envia do céu, Senhor. Envia cura, envia libertação, envia o teu socorro, Senhor, em nome de Jesus. Dá a mão àquele que está angustiado, àquele que está perturbado e traz, Senhor, o consolo, a força, o ânimo e a fé. E, Senhor, tira agora todo embaçamento dos seus olhos, para que vejam que o Senhor é Deus Todo-Poderoso e para Ti não há impossível. Em nome de Jesus, Senhor, eu entrego todos esses pedidos, tendo certeza que o Senhor já está agindo, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, receba o poder, você é mais do que vitorioso e agora você já entendeu o que o Senhor quis dizer com mais do que vitorioso. Tenha um dia de muita bênção e até o nosso próximo vídeo um pouquinho mais tarde. Deus te abençoe.